Oi pessoal, tudo bem? Aqui tudo ótimo. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que pode ser a resposta de muitos questionamentos sobre a projeção astral. Muitas vezes, o que acontece, gente? Nós temos uma bateria de projeções astrais num determinado período da nossa vida. Então, são projeções muito lúcidas, muitas experiências, e aquele ritmo, assim, muito legal, de muita descoberta. E aí, de repente, bolha de sabão. Puf! Cadê? Não tem mais projeção. Recesso projetivo. E sim, acontece com todos nós em algum momento da nossa vida. Aconteceu comigo, gente. O que acontece? Muitas vezes a gente precisa ter essas experiências mais lúcidas. Então, a espiritualidade meio que ajuda a gente, sabe? Aí tem os ajustes que os mentores fazem, que os guias fazem. Então, eles pegam mais a gente para participar de uma forma mais lúcida. E aí eles até fazem tratamentos no nosso terceiro olho, a nível energético, para que a gente fique menos denso e consiga ter essas vivências mais lúcidas. Maravilha! Só que aí chega um momento que a gente para. Por que a gente para de ter projeção lúcida? Vocês já pararam para se perguntar isso? Com certeza, né? O que acontece? Eu acredito que muitas vezes isso vem como um benefício para a nossa evolução espiritual e consciencial. Então a gente precisa ver que existe algo mais, a gente precisa entender que não é só vida física, que é vida espiritual. A gente precisa ter aprendizados para que na vida física a gente consiga, sei lá, seguir a nossa missão, compreender determinada coisa com mais amor, com mais tranquilidade. Então essas projeções elas acontecem mais intensamente. E aí tem esse momento de parar um pouco com as projeções. Então parece que fecha um pouquinho mais o nosso terceiro olho. Mas por quê? Isso às vezes até é patrocinado pela espiritualidade para que a gente não fique só do lado de lá. Para que a gente não fique somente presa a essas experiências. Por quê? A gente precisa viver. Além de entender que existe a parte espiritual, a gente tem que viver na Terra também. É aquele eterno equilíbrio entre terra e céu que eu sempre falo para vocês. Então a gente precisa passar por uma fase da nossa vida que a gente precisa trabalhar, sim, a gente precisa ganhar dinheiro para o nosso sustento, para a gente fazer para a gente ter um alicerce, né, na nossa vida, ou seja, para ter uma casa, para ter um apartamento, para alugar um apartamento, para casar, para ter filhos, enfim, que a gente precisa estar mais aqui. Então as projeções lúcidas elas param um pouco, porque o nosso foco está mais aqui e a gente precisa que o foco seja aqui, para uma determinada fase da nossa vida. E aí, aos pouquinhos, de repente mais lá na frente, as projeções voltam. Mas é tudo na medida certa para o momento. Então, se naquele momento a gente está tendo muita projeção, é porque a gente precisa. Se no outro momento a gente não está tendo tanto, gente, fiquem em paz, né? Não se cobrem demais, porque aquele é o momento que você precisa mesmo se desligar um pouco mais do espiritual e focar mais no físico. E isso aconteceu muito comigo. Foi muito engraçado, porque enquanto eu estava trabalhando naquela correria de empresa, que eu subia para São Paulo, descia todos os dias aqui para Santos, era uma correria só, eu passava muito estresse, tinha muitos problemas na empresa, de relacionamento com colegas de trabalho, enfim. Mesmo assim, essa foi a fase que eu tive mais projeções lúcidas, que não deveria ser, né? Porque quando a gente está muito pesado, a gente está passando por uma fase mais difícil, a gente não né? A regra seria não ter, porque a gente está mais denso, mas eu tinha muitas. E aí, quando eu saí da empresa, que eu me dediquei 100% à espiritualidade, ao meu trabalho com a espiritualidade, as projeções foram parando. Então eu tinha ainda projeções, ainda tenho, mas assim, muito mais espaçadas. Apesar de fazer tudo que eu faço com espiritualidade. Apesar de meditar mais, apesar de ter uma vida mais calma, apesar de fazer muitas mais atividades para o meu autoconhecimento. Então vejam como é, né? Só que nesse momento, o que acontece? Eu preciso focar bastante nesse projeto que é o Despertar com Joyce Elisa. Eu estou numa atividade mental muito forte e contínua, porque eu vivo criando, né, constantemente conteúdos aqui no canal, conteúdos para curso presencial, curso online, palestra, conteúdos nas redes sociais, tudo isso. Então isso me ocupa muito. Então eu sinto que é um momento de trabalho na minha vida, apesar de trabalhar com coisas tão gostosas como essas que eu trabalho, mas que me fazem viver mais aqui do que lá, de certa forma, né? Para a construção de tudo isso.
Então fiquem tranquilos, gente, fiquem em paz, entendam também esse momento da vida. A vida é muito sábia e nada vem por acaso, tá? Eu vejo que muitas pessoas me procuram e falam, Joyce, eu parei de ter projeções, eu não tenho mais faz tempo. Mas para pensar, talvez esse tempo que você não tem mais projeção é para você viver mais aqui mesmo. Às vezes é um período de estudo, às vezes é um período de trabalho, né? Então para entender um pouco o que a vida está te trazendo nesse momento e não ficar lutando contra. Porque, gente, se é para acontecer, vai acontecer. Não é só projeção, é tudo. Se for para acontecer alguma coisa, você pode fazer o que for, vai acontecer, né? Aquilo precisa chegar até você. Mas às vezes não precisa acontecer, então tá tudo bem. Aproveita o que a vida tá te oferecendo. Ah, é trabalho? Foca no trabalho, cresce no trabalho. Né? Claro, sempre tenha essa consciência de que não é só aqui, existe o espiritual. Mas seu foco agora tá mais no trabalho nesse momento da sua vida, então beleza, não tem problema. Vai chegar um momento que você vai ter mais calmaria. E aí, é o que muitas pessoas me escrevem também. Joyce, eu tô desempregada, fui mandada embora. O que eu faço da minha vida? Que não sei o quê. Para entender. O que a vida tá te trazendo? Pausa. Aí, esse momento, talvez seja um momento realmente para você mergulhar mais dentro de você, para você entender a sua espiritualidade, entender o que você é, para você ter mais calma, para você meditar mais, para de repente você fazer uma viagem que você quer muito fazer, que você sente que é para você fazer. Então entenda e decifra a vida, porque ela é sábia, né? Então é isso, gente, só para vocês terem noção que o recesso projetivo acontece e tá tudo bem, tá? Não é que você tá bloqueado, não é nada disso, tá, gente? É o momento que você precisa viver. Então pare sempre e interprete os sinais que a vida te traz. Eles por si só já são a resposta que você precisa. Então é isso, meus queridos. Um beijo enorme no coração. Até o próximo vídeo e namastê!